Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Boa noite, irmãos. Agora vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo do livro de Um Só Corpo na Prática, irmão Bruce Einstein. O tema de hoje é grupos cismáticos dos assim chamados irmãos. Os irmãos e as irmãs estão conseguindo entender tranquilo aí? Certo. Os irmãos que estiver em comunhão podem ficar à vontade para comentar, me interromper ou corrigir. Tá certo, irmãos? Vou ler aqui. Todas as divisões e as rupturas externas no testemunho cristão tiveram um começo. Se uma pessoa está pensando seriamente em ter comunhão com uma companhia de cristãos que professam cumprir os princípios da palavra de Deus, devem perguntar quais são as origens dessa companhia. Toda reunião de cristãos tem uma história. W. Potter disse: qual é a origem de uma determinada reunião? Porque eles estão se reunindo em separação uns dos outros. A posição deles é bíblica? Essas são boas perguntas a serem feitas. A ideia equivocada de que Deus possuiria mais de uma expressão da verdade do um só corpo não é nova. Desde o início dos anos 1900, havia panfletos que propunham essas linhas de coisas que circulavam por aqueles que procuravam juntar as várias divisões entre os chamados irmãos em, um, em uma só irmandade. Mais tarde, tornaram-se conhecidos como Irmandade da KLC, Kelly, Lowen e Continental, apesar de não assumirem formalmente esse título. Os que são desta amalgamação não acreditam que exista uma expressão prática, reconhecida divinamente, da verdade do um só corpo. Eles acreditam que a mesa do Senhor não poderia estar em apenas um lugar ou apenas em uma comunhão de cristãos. Eles acham que o Senhor está no meio de qualquer companhia cristã, desde que se reúnam de acordo com o padrão bíblico. Eles acreditam que ele está no meio de tais assembleias, aprovando a existência delas, mesmo que tais companhias possam não estar em comunhão prática umas com as outras. Algumas dessas companhias já se separam uns dos outros anteriormente. Se separaram. Ouvimos pessoalmente um líder desse grupo dizer: acreditamos que você está reunido pelo Espírito ao nome do Senhor na base de um só corpo e tem o Senhor no meio assim como nós.
É apenas que não estamos em comunhão prática uns com os outros. Não é difícil ver porque eles sustentariam essa visão. Eles tiveram que acabar com a verdade do único centro de reunião para realizar seu plano de unir os vários grupos dissidentes entre os irmãos. Quando essa afirmação é testada pelos princípios da palavra de Deus, como vimos nos capítulos anteriores, descobrimos que simplesmente não é possível ambas as companhias estarem no mesmo terreno e separadas uma da outra. Antes de tudo, todos os grupos de cristãos que entraram nessa amalgamação tinham estado em comunhão com aqueles reunidos para o nome do Senhor no verdadeiro terreno da igreja, mas tiveram o seu início ao recusarem a se submeter a uma decisão da Assembleia que foi tomada no nome do Senhor Jesus. Eles se rebelaram contra certas decisões da Assembleia ao longo dos anos e saíram do centro divino de reunião. Então, depois de ficarem em uma divisão por algum tempo, eles tiveram a ideia de que deveriam tentar juntar grupos semelhantes. Tendo feito isso, agora estão dizendo que estão reunidos ao nome do Senhor na mesa do Senhor. Assim como aqueles de quem eles saíram há muitos anos. A única diferença, dizem eles, é que simplesmente não estamos em comunhão prática. Perguntamos: como esse movimento poderia ser de Deus? É inconcebível pensar que esse grupo possa estar no verdadeiro terreno da Assembleia, quando seu ponto de partida está completamente errado. Como o que começou em rebelião e abandono do terreno divino acabou se tornando no terreno divino apenas porque houve o passar do tempo. Deixa eu reler de novo. É inconcebível pensar que esse grupo possa estar no verdadeiro terreno da Assembleia quando seu ponto de partida está completamente errado. Como o que começou em rebelião e abandono no terreno divino acabou se tornando no terreno divino apenas porque houve o passar do tempo. Poderia o Senhor sancionar com sua presença uma companhia que se separou dos santos reunidos em seu nome, cujo ponto de partida foi reclusa em se submeter a uma ação da Assembleia que ele havia ligado no céu? Para acomodar cada grupo que se une a essa fusão, eles tiveram que comprometer certas verdades relacionadas à dificuldade específica
que esse novo grupo adotou ao deixar o centro divino. Uma verdade que foi comprometida em todos os casos é que a mesa do Senhor só poderia estar em um lugar, isto é, entre uma comunhão de cristãos. Uma segunda coisa que mostra que essa comunhão do SKLC não poderia estar no mesmo terreno que os da mesa do Senhor, a quem eles deixaram em divisão há muitos anos, é que ocasionalmente irão receber uma pessoa que saiu ou foi afastada daqueles à mesa do Senhor. Essa é uma negação prática da confissão de que ambas as comunhões estão no mesmo terreno, porque, como já vimos, quando uma decisão de ligar foi tomada no nome do Senhor Jesus, ela deve ser aceita por todos no terreno de um só corpo. Uma assembleia reunida ao nome do Senhor, recebendo uma pessoa que foi excomungada por outra assembleia semelhante, reunida no mesmo terreno, está deixando de lado a ação do Espírito Santo em decisões de ligar e é uma negação da unidade do corpo. Se ambos os grupos estivessem, se ambos os grupos estivessem no mesmo terreno, reconheceriam as ações um do outro. É verdade que às vezes aconteceu o inverso. Aqueles excomungados de tais grupos foram recebidos entre os reunidos no nome do Senhor. Mas isso ocorre porque os santos reunidos à mesa do Senhor não reconhecem as ações de tais grupos como sendo ligadas no céu pela autoridade do Senhor, porque o terreno que esses grupos tomaram em divisão é uma coisa cismática criada pelo homem, e os santos reunidos não alegam que ambas as companhias estão no mesmo terreno. Agora, se os KLC realmente querem que as duas companhias participem juntas, como dizem, tudo o que precisam fazer é reconhecer que tomaram um lugar de divisão, deixando a mesa do Senhor e saíram com os grupos que rejeitaram várias decisões de assembleia que foram tomadas ao longo dos anos. Se eles se arrependessem e tornassem ao centro divino, tudo poderia ser curado. Então eles poderiam ter o que dizem que desejam. Certamente, o retorno deles teria que ser individual. Mas a gente vê em Isaías 27, 12. Vamos dar uma lida? Isaías 27, 12, que diz assim: E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até ao rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um.
Jorge? Ô, perdão, irmãos. Eu tava falando aqui com o microfone desligado. Eu vou reler aqui. Não se pode pedir aos que estão reunidos em nome do Senhor que ignorem o caso desses tristes abandonos e se juntem a esse movimento, pois, ao fazê-lo, estariam tolerando a rebelião. Se tu voltares, eu te trarei outra vez, e estarás diante de mim. E se tirares o precioso do vinho, serás como a minha boca, e voltem para ti, mas não voltes para eles. Jeremias 15:19. Estar junto, com certeza, é um bom desejo. Todos devemos estar no mesmo terreno, mas isso não pode ser alcançado comprometendo a verdade do único centro de reunião. Voltar ao ponto de partida e reconhecer o erro de não se sujeitar a uma decisão da Assembleia é o único caminho de cura divina. Isso deve ser confessado, e não apenas em uma humilhação geral sobre o estado baixo que dividiu os santos. O princípio correto para curar todas as divisões entre o povo de Deus é o arrependimento e o retorno ao ponto onde se afastaram. Tem uma nota do texto que o irmão coloca aqui, né? Mas eu vou ler esse trecho primeiro. O problema é que reconhecer o erro de não se submeter às decisões da Assembleia tomadas em nome do Senhor é humilhante demais. Todos sabemos como é difícil nos humilhar. John Nelson Darby disse que a submissão é o grande princípio de cura da humanidade. Ele também disse que a humildade era o segredo da comunhão e o orgulho era a causa da divisão. Em vez de voltar ao ponto de partida, os que estão nesse movimento preferem trabalhar para reunir irmãos de vários grupos dissidentes com base no princípio errado da confusão, da fusão e com o custo de renunciar à verdade do único centro de reunião, a mesa do Senhor. Tem uma nota do texto que o irmão coloca ali no parágrafo, o irmão quer ler? Vamos ver aqui. Agora eles fazer objeção a isso, pois nas reuniões que levaram à sua união, mais ainda na divisão do centro divino de reunião, havia muita oração e humilhação, mas e a confissão do erro em se rebelar contra as decisões da Assembleia tomadas em nome do Senhor e sair do centro. Parece que eles querem a cura sem verdadeiro arrependimento e reconhecimento do que foi feito. Que eles estiveram em uma companhia que saiu do centro divino
por se recusarem a se submeter a um julgamento da Assembleia. Está bem documentado que Jonathan Darby, C.H. Mackintosh e etc., sustentavam a verdade de uma mesa do Senhor, onde Cristo está no meio como um divino centro de reunião. Também há muitas evidências para mostrar que muitos dos líderes que perpetraram essas divisões também sustentavam a verdade da única mesa do Senhor, mas abandonaram assim que saíram em divisão. Como exemplo, quando perguntaram a S. Ridout porque os irmãos que apoiavam Goethe naquela divisão apressadamente partiram o pão no dia do Senhor, logo após ele ter sido colocado fora, logo após ter sido colocado fora, ele disse: acreditamos que em 1884, muitos de nós, antes da divisão, tínhamos o pensamento comum de que nós tínhamos a mesa exclusivamente e não devíamos permitir que ela passasse em branco um único dia. Pensamos que isso tivesse algo a ver com a pressa de partir o pão, sem intervalo, na Cray Street, Montreal. Alguns meses depois, ele escreveu outra carta sobre o que constitui ou caracteriza a mesa do Senhor, afirmando que nenhuma companhia pode reivindicar a posse exclusiva dela. Aqui, o Sr. Ridout admite que eles costumavam manter a verdade da única mesa do Senhor, mas desde então a abandonaram. E, novamente, uma citação de uma publicação de Goethe em 1914 diz: mas talvez o maior item na coluna de crédito de nossa contabilidade, se alguém puder ser permitido comparar onde tudo é tão precioso e vital, é a verdade de que nenhuma companhia de cristãos, nem mesmo nós mesmos, pode reivindicar o monopólio da mesa do Senhor, ou de reunir-se no nome do Senhor. Se essa verdade fosse conhecida 30 anos atrás, talvez a divisão pudesse ter sido evitada. Aqui, novamente, temos um reconhecimento de ter aceitado anteriormente a verdade de um único centro de reunião, mas tê-la abandonado. Depois de abandonarem os ensinamentos do único centro de reunião, chamam seu abandono de uma grande verdade. Que pena ver a felicitação de si mesmo e o gloriar-se na vergonha de outros. Além disso, encontramos N. Noel,
um irmão conectado com essa fusão, trabalhando por muitas páginas em sua história dos irmãos, na verdade, abandonando o objetivo de seu livro de nos contar a história, na tentativa de provar que não existe algo como a mesa do Senhor, estando em um único lugar e que não há diferença entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Você pode ver que ele tem uma verdadeira pulga atrás da orelha. Enquanto tenta convencer, enquanto tenta convencer-nos de seu orgulho, de seu argumento. Nossos comentários sobre os dois aspectos da Assembleia e a mesa do Senhor, no capítulo anterior, mostram claramente que John Nelson Darby e outros primeiros irmãos certamente não concordam com ele. Os irmãos anteriores foram iludidos nos ensinamentos que possuíam e pelos quais pagaram um preço tão alto. O senhor Darby e outros de seu tempo estavam todos errados nesse ponto. S. Ridout, N. Noel e etc. andavam tão intimamente com o Senhor depois da decadência do testemunho remanescente e seu discernimento espiritual excedeu o dos irmãos anteriores? Deveria ser óbvio que os homens anteriores tinham entendimento e discernimento espiritual além daqueles que vieram depois deles, incluindo nós mesmos. Eles também possuíam um dom espiritual além do conhecimento, além do conhecido por nós mesmos. As verdades fundamentais apresentadas por esses expositores não devem ser levianamente deixadas de lado. Agora perguntamos: quem mudou a doutrina eclesiástica deles? Quem desistiu da verdade que foi tão graciosamente recuperada aos santos por aqueles homens talentosos que Deus levantou para esse propósito? Aqueles que procuram sustentar as coisas ensinadas por nossos irmãos anteriores apenas tentaram manter o bom depósito da verdade, como está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, que foi recuperada para a igreja. A gente pode ler, irmão? Diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Interessante que aí em cima também o irmão fala algo interessante, né? No versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido,
na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. E em seguida ele fala, né? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É mais para cima, irmão. É, foi-nos, foi-nos transmitida por uma geração anterior de homens fiéis. É certo que foi realizado com muita fraqueza, mas esse foi nosso grande objetivo. Lembramos a exortação de Paulo a Timóteo sobre as coisas que ele ouvira dele. Ele deveria confiar a mesma verdade aos homens fiéis que também poderiam ensinar os outros. Enfatizamos as palavras a mesma, pois Paulo estava instruindo Timóteo a ensinar aos outros a mesma coisa que ele havia sido ensinado por Paulo. 2 Timóteo 2:2. E Paulo diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ele não deveria alterá-lo ao seu gosto e depois transmiti-lo, pois se ele e outros o fizessem, a verdade que Paulo deu logo se perderia. O fato claro é que esses amalgamadores tiveram que acabar com a verdade do único centro de reunião para fazer com que os vários grupos dissidentes de irmãos seguissem sua reunião. Não queremos ser ofensivos ou acusadores ao apontar isso, mas foi exatamente isso que aconteceu. De fato, parece que sempre que alguém sai da mesa do Senhor, depois acredita que a mesa não está em um só lugar. Os irmãos e irmãs conseguiram entender aí certinho a leitura?
Vamos passar para o próximo tema. Novos grupos buscando seguir o padrão bíblico para reunir. A ideia de que Deus pode ter mais de um testemunho divinamente reconhecido da verdade do um só corpo, ainda que não em comunhão prática uns com os outros, incomoda alguns. Mas perguntas hipotéticas já foram feitas. Oh, deixa eu reler. Muitas perguntas hipotéticas já foram feitas neste sentido relacionadas a novos grupos de cristãos que procurem congregar sobre os princípios divinos. Este é um exemplo. Se um grupo de cristãos piedosos que não conhecesse sobre os que são congregados ao nome do Senhor, aprendesse algo da verdade de como congregar e se e separando-se de suas associações eclesiásticas anteriores, começasse a se reunir simplesmente em nome do Senhor Jesus, agindo em conformidade com tudo o que aprenderam da Escritura sobre o funcionamento da Assembleia, estariam eles divinamente congregados sobre o terreno do um só corpo e teriam o Senhor em seu meio, conforme Mateus 18:20? Tem sido dito: não podemos limitar o Senhor de trabalhar onde ele deseja. Se ele decidir trabalhar em outro lugar, em outros lugares, isso é sua soberana escolha. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É inegável que Deus trabalhe independentemente dos santos congregados ao nome do Senhor. Ele pode exercitar as pessoas acerca da verdade de como congregar e efetivamente o faz. Mas o fato de estarem exercitadas sobre a verdade e procurarem praticar o que aprenderam da palavra de Deus a esse respeito, não as coloca necessariamente sobre o terreno do um só corpo. Certamente concordamos que Deus deve estar trabalhando com os cristãos deste exemplo, pois eles receberam uma grande parcela da verdade concernente à ordem na Assembleia.
Mas assumir que tal grupo de cristãos está automaticamente congregados ao nome do Senhor no terreno do um só corpo negligencia os princípios que qualificam uma assembleia para isto, os quais foram mencionados nos capítulos 1 e 3. Isto é, que precisam estar em comunhão com outras assembleias de crentes congregados da mesma forma, com os quais possam expressar esta verdade na prática no que diz respeito à recepção, disciplina, disciplina, cartas de recomendação e etc. Como poderiam eles praticar a verdade do um só corpo, estando reunidos por si mesmo? Como poderiam alguns cristãos com boas intenções que se reunissem para a adoração e o ministério atender a todas as condições estabelecidas em Mateus 18:20? Há quem diga que se alguns crentes se reunirem sobre os princípios bíblicos, porém sem estarem conectados em uma comunhão prática com aqueles que já estavam congregados ao nome do Senhor, por desconhecerem esses santos reunidos, eles estariam divinamente congregados no terreno do um só corpo. Todavia, se esse grupo ficasse sabendo daqueles congregados ao nome do Senhor e não se ligassem a eles em uma comunhão prática, só então eles seriam vistos como não estando sobre o terreno do um só corpo, pois teriam sido testados e decidiram não andar na verdade que professavam. Tal ideia parece fazer do conhecimento o critério para estar congregado no terreno correto. Suponha que um grupo assim se reunisse por 30 anos antes de entrar em contato com outros congregados sobre os mesmos princípios e seus membros não quisessem estar ligados a eles. Será que poderíamos dizer que durante 30 anos eles realmente estiveram congregados pelo Espírito ao Senhor em seu meio, porém agora, por sua recusa de estarem conectados a outros para praticarem a verdade do um só corpo, o Senhor, a partir desse fato, deixaria de estar no meio deles? Ou será que diríamos simplesmente que eles nunca estiveram verdadeiramente congregados ao seu nome? Ora, se um teste assim for necessário para podermos afirmar que um grupo está verdadeiramente congregado pelo Espírito, então não podemos dizer que quaisquer desses grupos estejam congregados, a menos que antes passem pelo teste do contato com aqueles que já estão congregados ao nome do Senhor. Também já vimos
Já ouvimos alguém comentar que o Espírito de Deus não reuniria cristãos sobre o terreno do um só corpo, a parte aqueles já congregados ao nome do Senhor em áreas onde Deus já tivesse estabelecido testemunho desta verdade. E também que os crentes nessa situação que estivessem sendo exercitados pelo Espírito seriam guiados pelo Espírito de Deus, a comunhão com aqueles já congregados sobre o terreno do um só corpo nessa área. Porém, em áreas remotas e em outras regiões menos privilegiadas, como China ou Rússia, o Espírito os levaria a formar uma comunhão onde eles estariam sobre o terreno do um só corpo. Ora, se isto fosse verdadeiro, então o Espírito de Deus estaria trabalhando de maneira contrária à palavra de Deus, a qual diz claramente que ele iria reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11, 51 a 52, Mateus 18, 20. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Jorge, seu microfone está aberto? Oi, irmão. Seu microfone estava Era... aberto? Não, estava fechado. A gente não Era... estava te ouvindo, não. A passagem que o irmão cita lá no texto é do versículo 51 a 52? Ou tinha mais? Só essa, irmão. De João, só essa. Eu não coloquei Mateus, porque a gente já tinha lido. Ah, certo. Eu só estava esperando você colocar de volta lá no texto.
Vamos continuar. Temos certeza de que o Espírito de Deus não trabalha de modo contrário à palavra de Deus. Por um lado, há quem diga que não deveríamos subestimar a graça de Deus em reunir os seus santos onde quer que ele deseje, e por outro, que limitamos seu poder de ligá-los em uma comunhão prática para que a verdade de um só corpo possa ser visivelmente expressada na terra. Esse tipo de raciocínio faz da distância e da comunicação um obstáculo que o Espírito de Deus seria incapaz de superar. Se existe um limite à obra do Espírito, este é a palavra de Deus, já que o Espírito de Deus jamais irá fazer algo contrário à sua própria palavra. Quando o Senhor enviou aos apóstolos, ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 19. Demonstra que o Senhor possui todo o poder em todas as nações. A distância não é um obstáculo para Deus. Não devemos limitar o seu poder de operar em conformidade com os princípios de sua palavra, quando ele reúne os seus santos ao nome do Senhor Jesus Cristo, independentemente de onde estejam. Ele reuniu cuidadosamente os santos em uma comunhão prática no início da igreja. Quando as viagens e as comunicações eram muito menos desenvolvidas, e ele ainda pode fazer isso hoje. Haveria coisas, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2. Aceitar isto exige fé de nossa parte. Parece que o problema com todo questionamento hipotético, como costuma ser o caso com a maioria dos erros eclesiásticos na igreja, é que existe falta de fé no poder do Espírito de reunir os cristãos universalmente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se, Jorge, se os irmãos concordarem, né, a gente poderia dar continuidade no próximo sábado, já que o texto é bem explicativo, né? E aí você descansa um pouco a tua voz. Se os irmãos concordarem. Então tá só ouvindo, a Isaac também tá aí. Pode ser assim, irmão. Pronto, só vamos ver
o próximo tema e a gente printa aqui para o próximo sábado. Ok, irmãos. Fazer a pergunta que George com certeza iria fazer. Ficou alguma dúvida? Quer que releia algum tópico? É só falar. Ok. Vou estar tirando a gravação. O irmão Isaac poderia agradecer? Vamos.